Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Vamos meditar então um pouquinho do Evangelho da Santa Missa de hoje, segundo São Marcos. Jesus vai a Nazaré, sua cidade, porque ali ele morou até os 30 anos. Ali trabalhou como carpinteiro, a profissão que aprendeu com seu pai José. E ele sempre aproveita a estrutura da sinagoga para propagar, anunciar, proclamar o reino de Deus. Então aproveitou o sábado e foi à sinagoga, onde os judeus se reuniam para rezar. Então ali ele proclama a palavra e faz uma pregação que todos ficam maravilhados e dizem: de onde vem tanta sabedoria nesse rapaz? Não é ele o filho de Maria? Não é ele o carpinteiro? Não é ele o irmão de Tiago, José e Judas? Suas irmãs não moram aqui conosco? É claro que Jesus não tinha irmãos nem irmãs, mas eram primos, que no hebraico se chama de irmãos, parentes próximos também. Mas não vem ao caso agora entrar nessa problemática dos irmãos de Jesus. Mas todos ficavam boquiabertos de ver tanta sabedoria. Mas Jesus também se admira deles. Porque Jesus fala, não tinham fé. Mesmo estando na sinagoga, todo sábado, lendo a palavra, a Torá, os profetas, os mandamentos, não tinham fé. E o que é a fé? A fé é uma virtude teologal, que vem de Deus e que Deus quer dar a todos. E o sacramento que nos comunica a fé é o batismo. Tanto é assim que tem o diálogo de pais e padrinhos sobre a fé. E o padre pergunta: o que pedes à Igreja de Deus? O batismo. E o que dá o batismo? A fé. E pode continuar, no Rica, por exemplo, o batismo de adultos diz: e o que dá a fé? A fé dá a vida eterna. E se conclui essa parte do diálogo: se queres então ter a vida eterna, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e terás a vida eterna. Então a fé não é uma virtude humana, é uma virtude teologal que Deus quer derramar em todos nós pelo Espírito Santo. Então a fé é nós termos o Espírito Santo de Cristo ressuscitado, que é o autor da fé. Cristo é o autor da fé e que nos dá a fé pelo Espírito Santo que é derramado em nossos corações, para que pelo Espírito Santo agindo em nós pela fé, nos dando a fé, nós possamos acreditar que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Messias, o Salvador, aquele que deu a vida por nós na cruz para nos salvar, apagando toda a nossa dívida, a nossa condenação, nos reconciliando com Deus e abrindo o céu para nós. Porque São Paulo vai falar que sem o Espírito Santo, ninguém pode dizer nem que Jesus é o Senhor. Então a fé tem esse Espírito, essa natureza, essa vida eterna dentro de nós. Esse Espírito de Deus. E o batismo nos fez moradas de Deus. Nos fez templos vivos de Deus. Então a fé nos faz transcender e ver além do puramente humano. Mas eles na sinagoga, mesmo estando todo dia rezando lá, não viam, não percebiam que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Mas para perceber isso tem que ter a graça do Espírito Santo, tem que ter a fé, senão não consegues. É simples assim, queridos irmãos. Então peçamos ao Senhor esse dom da fé, essa virtude teologal, para que faça que o nosso batismo cresça dentro de nós, produza frutos de fé, frutos de vida eterna. Então Maria é o modelo de fé. Por que Maria é o modelo de fé? O anjo diz, o anjo a viu cheia de graça, cheia do Espírito de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, Maria. E ela acreditou no anúncio da palavra. Ela foi além, acreditou
que ela poderia ficar grávida por obra do Espírito Santo, sem conhecer homem, coisa que era impossível humanamente. Mas ela acreditou e disse ao anjo: faça-se. É isso que falta em nós. Esse sim, esse faça-se. E Deus, quando encontra essa abertura em nós, pela fé, onde ele vê que nós acreditamos, que nós nos abrimos a ele, então ele faz maravilhas. Abraão é o pai da fé, porque ele acreditou além do puramente humano, contra toda a esperança, diz o Gênesis, e diz a carta aos Hebreus. Por quê? Porque ele acreditou que ele já, com idade avançada, sua mulher já de idade estéril, poderiam ter um filho, por graça de Deus, poderiam conquistar uma terra cheia de inimigos, 2 velhinhos, coisa que humanamente era impossível, mas a fé nos faz acreditar que para Deus tudo é possível. Então nós precisamos da fé. Sem a fé não se dá para agradar a Deus, não se dá para acreditar. E Jesus fala em outra parte do Evangelho: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das todas as sementes, quase invisível ao olho nu, mas uma fé desse tamanhozinho já faz maravilhas. Um pouquinho do Espírito Santo já agindo em nós, acontecem milagres, Deus faz maravilhas. E Jesus diz: podereis dizer, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e isso acontecerá. Imagina, você já viu uma árvore plantada no mar? É impossível, mas pela fé se consegue. A fé alcança o impossível, porque a fé nos faz confiar, nos faz se entregar a Deus, se abrir a Deus e deixar Deus agir, como Abraão, como a Virgem Maria. Então, irmãos, alegria neste dia, não há nada impossível diante de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus nos ama e Deus quer nos dar essa fé madura, essa fé adulta, para que nós nunca duvidemos do seu amor, nunca duvidemos do seu poder, que ele pode nos converter, que ele tem poder de nos tirar de qualquer situação, de vício, de pecado, de escravidão, de depressão, de tristeza, de desânimo. Deus pode fazer. Ele é Deus, ele pode tudo. E a nós cabe confiarmos nele pela fé, nos entregarmos a ele pela fé. E ele fará maravilhas. Então, para o cristão não tem nada perdido, tudo é possível. Confia em Deus, entrega a tua vida ao Senhor pela fé e verás quanta maravilha ele fará em ti. Então, que essa palavra de hoje nos ajude, nos dê a fé, nos ajude a confiar no Senhor e a nos entregarmos sempre aos seus cuidados, à sua providência. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.